Juízes, capítulo 2, versículo 1 ao 5, começando no primeiro, diz assim: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E vamos orar. Amado Pai, nosso Deus querido, obrigado pela Tua palavra, que é perfeita, é poderosa. Queremos agora que o mesmo Espírito que a inspirou, homens para escrevê-la, para transferi-la dos céus para a terra, esse mesmo Espírito possa agora nos abençoar. Esse mesmo Espírito possa agora me dar poder para eu pregar com eficácia, para que possamos ouvir e ouvir com fé. Abençoe agora, te peço, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então vamos nos sentar e nós vamos hoje falar sobre esse texto aqui em Juízes. E eu falei agora há pouco sobre Boquim, e eu não havia feito a ligação entre uma coisa e outra. O nosso missionário Jesus, né, um nome bem próprio, mas ele está lá em Boquim, Aracaju. Isso aqui é Boquim na antiga Israel. Não sei se existe Boquim hoje, ou se essa cidade deixou de existir, mas de todo modo fala aqui sobre Boquim no versículo 1, no versículo 5, e como eu disse, Boquim significa em hebraico aonde choraram, aonde se levantou choro. E a gente vê isso no versículo 5, né? No versículo 4 fala: o povo levantou sua voz e chorou. Por isso o quê? Porque choraram, por isso chamaram aquele lugar Boquim, ou seja, porque o povo chorou ali. Mas hoje o tema que nós vamos falar não é sobre choro, nós não vamos falar sobre choro nenhum, nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus e a sua aliança. A fidelidade de Deus e a sua aliança. É muito importante a gente entender a respeito da fidelidade de Deus. O quanto a gente entende e como a gente compreende a fidelidade de Deus, isso vai em grande parte influenciar como nós vamos tratar com Deus, o nosso comportamento, o nosso lidar com Deus. A nossa fé vai em grande parte refletir o nosso entendimento, o nosso conhecimento de forma pessoal e íntima do que é a fidelidade de Deus. E aqui Deus havia feito uma aliança com o seu povo. Essa aliança foi feita lá no Egito, ainda na época de Moisés. São várias gerações, 2 ou 3 gerações depois que a promessa foi feita, a aliança foi feita. Agora, essa aliança que ele fez, e essa aliança, ela, da parte de Deus, era que Deus iria tirar o povo do Egito e ia levar o povo para a terra prometida, uma terra que fluía com leite, com mel, uma terra que o povo ia tomar conta, ia ser uma terra que ia ter já os campos plantados, ia já ter pomares dando fruto, ia ter plantio já em andamento, haveriam cidades construídas, cidades muradas construídas, casas, ou seja, eles iam tomar posse de uma terra e a terra estava toda preparada, estava toda equipada. Não é que eles iam para uma terra selvagem, onde teriam que desmatar e expulsar os animais, e construir celeiros e fazendas e casas e tudo. Não, estaria tudo pronto. Seria uma terra que já teria, digamos assim, vou dizer estradas no sentido que nós temos hoje, mas haveriam ruas, haveriam campos, pomares, celeiros, tudo estaria pronto. E estaria pronto porque era uma terra que já havia sido ocupada ou habitada pelo povo da terra, pelos cananeus. Eles estavam habitando na terra, mas era um povo ruim, um povo cruel, um povo fazia sacrifícios humanos, um povo que praticava toda espécie de pecado, e Deus falou que ele ia tirar o povo da terra e ele ia dar essa terra para o povo de Israel, uma terra já equipada, toda pronta. Eles iam entrar e já iam começar a usufruir dos benefícios daquela terra já pronta. Então, esse era o pacto. Deus expulsaria os habitantes e eles teriam cidades e campos e aldeias prontas para serem habitadas, trabalhadas, etc. E tal. E Deus é fiel, e Deus fez a sua promessa. A gente leu lá
no versículo 1, ele falou assim: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Nunca. Agora, quem disse isso foi quem? Versículo 1, e subiu o anjo do Senhor a Gilgal. Quando você vê no Velho Testamento essa expressão não mas o anjo do Senhor, ali está falando sobre Jesus Cristo. Quando é o anjo do Senhor, está falando ali que Jesus Cristo, claro, ele está aparecendo aqui, o que teologicamente se chama de uma teofania, seria uma aparição, né? Quando Jesus Cristo, ele aparece mesmo antes da sua encarnação. Mas pastor, mas Jesus não nasceu lá em Belém, lá no Novo Testamento, como é que ele está aqui? Não, gente, Jesus sempre existiu. Jesus estava com Deus Pai na criação. Ele foi arquiteto de Deus, ele sempre existiu. Ele simplesmente se tornou carne, ele simplesmente entrou na humanidade, tomou forma humana, lá quando a gente lê no nascimento de Cristo, nos evangelhos, né? João, Lucas, Marcos, Mateus, qualquer coisa. Mas ele sempre existiu, ele não foi criado, ele sempre existiu com Deus, ele nasceu em Belém como homem, o verbo se fez carne em Belém, mas ele sempre existiu. Então, várias vezes acontece, nós vemos também outros exemplos onde apareceu, ele é o príncipe da paz, o sumo sacerdote Melquisedeque, que apareceu para Abraão, aquele era Jesus, ele direitinho fala que ele não tinha pai, não tinha mãe, sem princípio de dias, aquele era uma aparição de Jesus Cristo. Ele apareceu para Josué, antes de Josué tomar Jericó, atravessou o Jordão, Jericó estava à frente dele, Josué saiu do acampamento, foi dar uma olhada e apareceu o capitão do exército, e ali era quem? Era Jesus Cristo, tanto que ele se prostrou e adorou. Então, existem várias ocasiões onde Jesus Cristo aparece, e geralmente é marcado como você vê assim, o anjo do Senhor. Então, foi o anjo do Senhor, ou seja, Jesus Cristo, que é Deus, claro, ele apareceu aqui e falou: do Egito vos fiz subir. Ele falou: eu tirei vocês do Egito e vos trouxe a terra, ou seja, eles já estavam na terra. Ele não falou: vou mandar, eu vos trouxe, estão aqui. Vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Então Deus é fiel, ele fez uma promessa, ele cumpriu a promessa dele. A promessa foi o quê? Trazer eles para a terra e expulsar, né? Tirar os habitantes para eles tomarem posse. Então ele falou que nunca invalidaria, não seria da parte dele. Só que a gente pular para o versículo 3, e aqui que está a questão, se a gente pula para o versículo 3, ele fala assim: assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos as vossas ilhargas. Peraí, pastor, ele falou aqui no versículo 1 que nunca ia invalidar a aliança que fez com eles. A aliança era o quê? A aliança era trazer eles para a terra e expulsar os habitantes para que eles pudessem tomar posse. Porque os habitantes eram muitos. O povo de Israel era um povo numeroso, era um povo que saiu do Egito, passou os 40 anos no deserto, morreu muita gente, mas era um povo numeroso. Estima-se que tinham em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Então era um povo numeroso. Agora, não se comparava com os habitantes da terra. Os habitantes da terra eram muito mais numerosos, eram muito maiores, tinham exércitos. E o povo de Deus não era um povo que tinha um exército, era um povo que eles eram escravos no Egito, passaram 40 anos no deserto, então eles não tinham um exército treinado, eles não tinham um exército organizado, eles não tinham um armamento na época toda, eles não tinham isso. Então eles eram muita gente, mas não se comparava ao número dos habitantes da terra, e não se comparava com o fato que os habitantes da terra tinham exércitos, tinham cidades muradas, né? Jericó, por exemplo, Jericó tinha as famosas muralhas de Jericó. Tá? E quem foi que expulsou aquilo? Foram eles? Não, foi Deus que derrubou as muralhas e aquela história toda que a gente conhece. Então, ele falou que não ia de modo algum invalidar a aliança que tinha feito com eles. No entanto, aqui ele fala o que? No versículo 3, não os expulsarei. Ué, Deus está voltando atrás? Deus está sendo infiel? Não, Deus não está sendo infiel. O que ele fala aqui, é sempre importante a gente ler a Bíblia, e a gente ler, mastigar, meditar, analisar cada palavra, porque cada palavra, cada ponto, cada vírgula, tem um porquê está ali, não está ali por acaso, não está ali porque está sobrando ou faltando alguma coisa. Então, ali fala, nunca invalidarei a minha aliança. Aliança, eu falei, eu nunca invalidarei a nossa aliança. Agora, o que é uma aliança? Uma aliança é um pacto. Aliança é um contrato. Você tem um contrato, bem no começo dele, você tem as partes, estipulando as partes. Nunca existe um contrato com uma parte só, não existe isso. Qualquer contrato tem no mínimo 2 partes. Existem contratos que têm 3 ou 4 ou mais partes, mas qualquer contrato tem pelo menos 2 partes.
Por quê? Porque um contrato, um pacto, uma aliança é um acordo que se faz entre duas pessoas, duas partes. Você faz um contrato de aluguel, você vai ter duas partes. Um vai ser o proprietário e o outro vai ser o inquilino. E os dois fazem um contrato. Eu vou deixar você morar nesse imóvel que me pertence e a sua parte é você vai pagar o aluguel, vai pagar a conta de água, a conta de luz, vai tomar conta, não vai quebrar, derrubar, etc. e tal. Então é um contrato. Se você não pagar aluguel, então você quebrou o contrato. Igualmente, se você trocar, o proprietário troca a fechadura da casa e eu não posso entrar na casa, então eu não vou te pagar, porque o contrato foi quebrado. Uma das duas partes quebrou o contrato. Então, aqui é que eles têm uma aliança. Eles têm um pacto. Se você olhar no dicionário, a palavra contrato está assim, ó, pacto entre duas ou mais pessoas que se obrigam a cumprir o que foi entre elas combinado sob determinadas condições. O pacto que Deus tinha com o povo de Israel tinha duas partes e tinha as condições pré-determinadas. Agora, logo no começo, eu quero deixar uma coisa bem clara. Salvação não é um pacto. Salvação não é uma aliança. Salvação não é um contrato. Salvação é um dom gratuito de Deus. É pela graça. Não é um contrato, porque um contrato tem duas partes e tem condições. A salvação não tem condição. A condição era Jesus morrer na cruz, ele já fez isso. Então, eu não quero que alguém se confunda, ninguém ouça e fale, sim, salvação é o seguinte, a gente se compromete a não pecar, ser bonzinho para a igreja, ser batizado, então Deus vai nos salvar. Não. Não há um pacto. O pacto, Jesus falou assim, todo aquele que crê em mim será salvo. É só a gente crer. A gente não precisa fazer, cumprir nada. Somente crer. Crer em quê? Crer que nós somos pecadores perdidos, sem esperança, nosso pecado nos condena, e que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz para pagar o nosso pecado, saldar a nossa dívida. Ele ressuscitou para provar que ele não tinha pecado e, portanto, era capaz e apto para tomar o nosso lugar, o que ele fez. E se a gente crê nisso, e a gente aceitar recebendo a salvação que ele comprou na cruz, nós somos salvos. Ponto final. Encerrado o assunto. Agora, aqui não está falando sobre salvação. Aqui está falando sobre as bênçãos que Deus prometeu sobre o povo de Israel. Agora, Deus tem um plano para a nossa vida, e Deus tem sim um pacto e uma aliança. Ele promete ser o nosso Pai, Ele promete ser o nosso Deus, Ele promete ser o nosso fornecedor, nosso livrador, Ele promete tudo isso, mas é um pacto, existem partes que precisamos fazer. E aí que entra a gente entender a fidelidade de Deus. Deus falou que nunca invalidaria, mas no versículo 3 ele fala, eu não vou expulsar ele diante de vós. Agora, Deus é fiel, sua palavra é fiel, Ele mantém, mas havia uma condição nesse pacto. A condição a gente vê no versículo 2. Tá? Vamos ler o versículo 1 de novo. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado, e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Ele cumpriu a primeira parte da aliança. Ele falou, eu vou trazer vocês para a terra prometida. Eles estavam na terra prometida. Eles tinham chegado na terra prometida, entenda. Não estavam mais no deserto, tinham chegado, estavam lá. Aí no versículo 2 fala, e quanto a vós, interessante, né? Falamos sobre pacto, ele fez um pacto, uma aliança. No versículo 1 fala, eu falei que ia trazer vocês aqui, e apesar que não está falando, o pacto era que ele iria expulsar as pessoas, os habitantes da terra. Mas interessante, ele falou, o meu pacto é trazer vocês aqui, eu trouxe. Agora, a sua parte, o seu lado do acordo, a condição pré-estabelecida, aqui que falou no versículo 2, e quanto a vós? Eu era trazer vocês aqui. Vocês, quanto a vós, era o quê? Não fareis acordo com os moradores desta terra. Essa era a condição para que Deus cumprisse o pacto. Eu vou trazer vocês aqui, eu vou dar terra para você, eu vou expulsar as pessoas adiante, vou entregar tudo certinho. Agora, a vossa parte é, vocês não vão fazer acordo. O que é acordo? Pacto. Vocês têm uma aliança comigo, povo de Israel. Você não tem uma aliança com o povo da terra. O seu pacto, o seu acordo, sua aliança, seu contrato é comigo. Eu nunca vou invalidar esse contrato. A minha parte eu fiz. Agora, a sua parte era não fazer acordo com o povo da terra, antes derrubareis os seus altares. Falou, olha, eu não quero vocês fazendo acordo com o povo da terra e vocês vão derrubar os altares, vocês vão destruir os falsos deuses, vocês vão acabar com a idolatria, vocês não vão ter nada a ver com isso. Isso é a sua parte.
A minha parte é trazer vocês aqui e limpar a terra dos habitantes. A sua parte é não fazer acordo com eles e derrubar os altares, acabar com a idolatria, o sacrifício humano, tudo aquilo. Agora, o que aconteceu é que o povo não fez isso. Se a gente olhar aqui, o versículo 2. Mas vós não obedecestes a minha voz. E Deus pergunta, por que fizeste isso? Finalzinho do versículo 2, fala, por que você fez isso? Nós tínhamos um acordo, nós tínhamos um pacto, nós tínhamos um contrato, nós tínhamos uma aliança. Eu não vou invalidar, eu não vou quebrar a minha parte, mas vocês quebraram a sua parte. Vocês não obedeceram a minha voz, por que fizeram isso? Olha comigo aqui, em Juízes, olha comigo no capítulo anterior. A gente leu Juízes 2, 1 a 5. Olha comigo em Juízes 1. Voltar um capítulo e olha no versículo 21. Nós vamos ler vários versículos rapidamente, só o começo dos versículos, que é o que interessa. Mas no capítulo anterior, em Juízes 1, versículo 21, fala assim: porém os filhos de Benjamim, diz o que aí? Não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. Benjamim era uma das 12 tribos de Israel. O que foi que a tribo de Benjamim não fez? Não expulsaram os jebuseus. Os jebuseus eram os habitantes da terra. Entendeu o que Deus falou? Deus falou, vocês não cumpriram o seu contrato. Eu nunca invalidarei, mas vocês invalidaram. Eu cumpri a minha parte, vocês não cumpriram. Eu não vou invalidar a aliança, mas vocês invalidaram a aliança. Olha o versículo 27. Outra tribo. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem em Taanac com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Idó com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Meguido com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. O que foi que a tribo de Manassés fez? Eles não expulsaram os habitantes da terra. Olha no versículo 29, a tribo de Efraim, outra tribo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezé. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gezé. Olha comigo no versículo 30. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naulol, porque os cananeus ficavam habitando com eles e foram tributários. Olha o versículo 31. Tampouco Aser, outra tribo, expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem de Alabe, nem de Aczibe, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe. Não expulsaram. Não expulsaram. O 33, tampouco Naftali, outra tribo, expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. Olha no versículo 34, até a tribo de Dan. E os amoreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. A tribo de Dan, a situação ficou tão crítica, que não só eles não expulsaram os habitantes da terra, os habitantes da terra expulsaram eles. Essa palavra impelir quer dizer forçar. Ou seja, e os amoreus expulsaram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Gente, no vale é onde tem o rio. No vale ele tem as planícies férteis. Nas montanhas você não planta. Por quê? Porque montanha é assim, ó. Você não planta na montanha. Você não tem como arar, plantar na montanha, cultivar na montanha. Na montanha você não tem o rio, pode ter um riacho que desce, mas você não tem rio. É muito melhor no vale. Pois os amoreus expulsaram, impeliram, forçaram os de Dan do vale e forçaram eles a morar na montanha, nas montanhas. Porque nem os deixavam. Nem os deixavam, gente. Não permitiram que eles descessem ao vale. Olha que absurdo a coisa. Então você entenda, o que aconteceu aqui foi que Deus falou, eu nunca invalidarei a minha aliança. A minha parte é trazer vocês aqui e expulsar o povo. Agora, vocês não fizeram a sua parte. Ah, pastor, mas
Se Deus expulsar, por que fala que Manassés não expulsou, Benjamim não expulsou? Gente, é como Josué. Quem foi que expulsou? Quem foi que deu a vitória lá em Jericó? Não foi o povo. O povo obedeceu a Deus, marcharam ao redor, aquelas 7 vezes, tal e coisa. Mas quem deu a vitória foi Deus. Quem deu a vitória foi Deus. Eles tinham que fazer a parte deles, claro. Como Deus também não vai fazer o que a gente não devemos fazer nós mesmos, mas a verdade é que a vitória, quem dava a vitória, quem expulsava era Deus. Deus que dava a vitória, apesar de serem em menos números, não ser tão bem armados, não tão bem treinados, eles tinham que fazer a parte dele, mas Deus dava a vitória. E Deus falou, eu vou expulsar eles, agora vocês não fizeram isso. Vocês não manteram a sua parte, então eu nunca invalidarei a aliança, mas vocês invalidaram essa aliança. E nesse episódio, que a gente viu aqui, o povo de Israel, ele se mostrou descuidado e incapaz, preguiçoso, com seus deveres, obrigações e responsabilidades. Que dever, obrigação e responsabilidade, pastor? Do contrato, da aliança. Gente, Deus faz uma aliança, ele tem uma aliança, ele fala, olha, eu tenho uma terra prometida, Deus tem uma terra prometida para cada um de nós. Não quer dizer que essa terra prometida não seja aqui, pode ser em outro lugar, mas por terra prometida, Deus tem um plano, Deus tem algo, Deus tem uma vontade para cada um de nós. Agora, nós temos o pacto, um dos pactos que nós temos, escrito em Romanos capítulo 12, versículo 12, é o quê? Não sede conformados com o mundo, mas sede transformados, para que saibais qual é a boa, perfeita vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, existe um pacto, tem um acordo. Deus faz a parte dele, agora tem a nossa parte para fazer. E aqui, o povo de Israel estava se mostrando, em relação aos seus deveres, obrigações e responsabilidades, totalmente descuidado, desleixado, preguiçoso. E todo problema, um testemunho pessoal aqui, todo problema que eu tenho lidado como pastor com pessoas, e até antes de ser pastor, lidando com pessoas, sempre que você tem um problema cabeludo, um problema complicado, eu, sempre encontro essa característica. É uma incapacidade ou uma indisposição de fazer o que precisa ser feito. É uma incapacidade, se a pessoa não tem capacidade de fazer aquilo, ou uma indisposição, a pessoa não tem vontade de fazer aquilo. É sempre uma das duas coisas. A pessoa não consegue ou não quer. Agora, não conseguir, nós temos uma saída, porque a Bíblia fala que podemos tudo posso em Jesus Cristo. Tudo. Nós podemos todas as coisas. Agora, a disposição, a vontade, aí não tem nada a ver com Cristo, vai ver com a gente. Porque se a gente se deleita no Senhor, quem vai dar os desejos do nosso coração? Deus falou, deleita-te também no Senhor, Ele considerará os desejos do vosso coração. Ele vai colocar o desejo, Ele vai colocar a disposição em nosso coração. É o querer. Então, Deus dá a capacidade, Deus dá a disponibilidade, ou seja, o desejo de fazer. Agora, nós temos que se deleitar nele, e nós temos que fazer aquilo que cabe a nós fazer. Agora, o povo de Israel se mostrava incapaz ou indisposto de expulsar os cananitas, que era o trabalho deles, e de derrubar os altares, que também era para eles terem feito. E isso iria abrir espaço para eles. Quem seria o grande beneficiário da expulsão dos habitantes da terra? Deus ia ganhar alguma coisa com isso? Não, era para eles, gente. Eles iam chegar num lugar que tinha os campos plantados, pomares frutíferos, cidades construídas, ia ter casa, apartamento, ia ter supermercado, ia ter shopping, ia ter tudo isso, ia ter, gente. Pizzaria, hamburgueria, hospital, tudo pronto. Quem ia se beneficiar eram eles. Mas mesmo assim, para o próprio benefício deles, eles se mostravam indispostos e incapazes de fazer isso. Agora, o que causa esse tipo de comportamento? E essa, na realidade, é a mensagem de hoje, e não vai ser muito longa, a introdução foi meio longa, mas a mensagem é, que tipo de coisa que causa esse tipo de resultado, esse tipo de comportamento, essa quebra da aliança, essa indisposição, essa incapacidade de a gente fazer a nossa parte da aliança, a nossa parte do pacto, do contrato, para que Deus possa então fazer a parte dele. Lembre-se que a Bíblia fala que o povo de Israel, eles limitaram, a Bíblia fala, o Novo Testamento fala, usa esse termo, que eles limitaram o santo de Israel.
como que eles limitaram? Justamente através disso. Eles amarraram a mão de Deus. Deus falou, eu vou fazer assim, 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 se você fizer assado, 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 assado. É um pacto, certo? Certo. Não cumprir sua parte, Deus não pôde cumprir a parte dele. Por isso que Deus falou, aqui se você olhar no versículo 3, assim também disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses os ferirão um laço. Deus falou, sabe uma coisa? Agora que vocês não fizeram a sua parte, esse povo vai ficar com você, e vai ser um espinho na sua carne, vai ser uma pedra de tropeço, vai ser um laço. E realmente foi, gente. Se você lê a grande parte do Velho Testamento, só foi depois do exílio, séculos mais tarde, que o povo judeu se recuperou, se curou, digamos assim, de falsos deuses e idolatria. Por toda a história do reino de Israel, quando o reino foi dividido, foi sempre uma batalha, uma briga com os habitantes da terra e com a idolatria, os falsos deuses. Só depois do exílio. Isso porque quando veio Cristo, quando Cristo veio, quando Cristo entrou em cena, quando a gente começa o Novo Testamento, você vê que o povo de Israel não tem problema com idolatria, com falsos deuses, muito pelo contrário. Eles foram de ficar com os habitantes e coabitar com os habitantes, que não era para fazer, foram para o outro extremo, onde eles tinham raiva e ódio e não queriam nada a ver com os habitantes que não fossem judeus, não queriam conversa. E não era isso que Deus queria. Porque o povo de Israel era para ser a testemunha de Deus na terra. Jesus falou, essa casa aqui é para ser chamada uma casa de oração das nações. E vocês o converteram num covil de ladrões. Ou seja, aquilo era para ser um chamariz para as pessoas irem de outros povos, conhecer o Deus Jeová e conhecer o Deus Criador e se converter ao Deus vivo. Mas a gente vê no Novo Testamento, você é samaritano, não queremos conversar com você. Você é romano, era tudo, ficaram tão curados, digamos assim, curados demais até. Não tinham mais problema com isso, foram para outro extremo até. Mas até aquele momento, eles tinham um problema, sempre tiveram, durante todo o reinado, durante toda a história que a gente lê, com idolatria e com estar casando e se misturando e fazendo pactos e contratando com o povo da terra. E não era isso que Deus queria. Então, vamos ver o que tipo de coisa que leva a isso. Primeira coisa, rapidinho. Primeira coisa que leva a isso é preguiça e covardia. Como eu falei agora, o povo de Deus ele se mostrava preguiçoso e covarde. Lá em Provérbios 22, versículo 13, fala assim, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Veja como aqui, nesse versículo, ele junta a preguiça e a covardia. A preguiça e a covardia. É impressionante, mas a gente pensa em duas coisas separadas. Mas na realidade, preguiça e covardia andam de mão dadas. Porque o preguiçoso é aquela pessoa que não tem coragem de fazer o que tem que fazer. Falta-lhe coragem. Sabe que tem que fazer isso, aquilo, outro, mas falta-lhe coragem. E ele sempre faz o quê? Sempre dá um motivo. Aqui é o quê? Um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Olha, um leão está lá fora, pode até ser. Pode até ser que tem um leão andando, você mora no campo, no mato, na montanha, fazendeira, pode até ser que tenha um leão lá fora. Eu lembro anos atrás, que a gente morava ali na serraria, a gente tinha, quem lembra do saudoso Trouble, o meu simpático Rottweilerzinho. Um dia ele fugiu de casa. Não sabemos quando ele fugiu de casa. E a gente, foi até um domingo, a gente veio para a igreja, chegou em casa, ele não estava em casa, fugiu. Aí estamos procurando pela rua, né, por favor, um casal passeando na rua, era de noite já, vocês viram um Rottweiler solto, fugiu de casa. O horror no rosto daquelas crianças, um Rottweiler solto, ó, foram embora. E a gente procurou, aí descobrimos, no final da rua tinha uma casa bastante grande, tipo uma espécie de um sítio, uma casa bastante simples no meio, tudo árvores e um sítiozinho, digamos assim. E havia uma cerca de arame, uma coisa arame, a cerca era muito boa. Pois o Trouble, o nosso querido simpático Rottweiler, havia entrado dentro daquela área e não conseguia sair. Agora, os habitantes daquela casa que moravam ali, estavam dentro de casa, eles não podiam sair, porque tinha um cachorro que eles não sabiam quem era, solto dentro da casa deles, não na casa, mas do quintal, digamos assim. Estava lá um Rottweiler que eles não conheciam, solto, andando, e eles dentro de casa sem saber o que fazer. Né? Aí chegou o subpastor para a salvação, encontramos ele, vamos para casa e encerrou. Mas veja bem, aqui não é o caso, gente. Aqui não é o caso que tinha um leão lá fora. Sabe por quê? Porque fala, um leão está lá fora. Serei morto no meio do quê? Das ruas.
Gente, meio da rua, isso não é no campo, isso na cidade. Tu já viu algum leão selvagem no meio da cidade? Não, o leão não vai para o meio da cidade, gente. O leão fica na montanha, fica no mato. O leão não está andando no meio da rua. O leão é muito esperto, vai para o meio da rua, vamos caçar ele, botar a cabeça dele ali na parede, vamos fazer churrasquinho de leão, vão acabar com o leão. O leão não entra, você pode ver, leão fica onde é selvagem, ele fica no mato, na mata, na selva, na savana, na floresta, ele fica lá, ele não entra nas ruas. Ele é um animal selvagem, ele não entra nas ruas. Então por que esse preguiçoso está dizendo que não vai sair porque tem um leão no meio das ruas? Ele está só dando desculpa, gente. Dando desculpa, eu estou com medo do leão, porque o leão, rapaz, que leão, aqui na cidade não tem leão não. Mas o preguiçoso e o covarde anda junto. É que o preguiçoso não tem coragem de fazer o que precisa fazer. Falta de coragem. Então lhe dá as suas desculpas. O povo de Israel aqui, eles não imaginavam que Deus iria ajudar eles. Eles viam, assim como os seus pais disseram o quê? Quando chegaram, depois de 40 dias no deserto, chegaram na terra prometida, esse mesmo lugar que eles estavam, os 12 espiões entraram, 12 voltaram, só 2 deram um bom relatório, os outros 10 disseram, não, ali é terra de gigante, a gente aqui nem gafanhoto, não, vamos não. Era o quê? Covardia. Aqui está o povo fazendo a mesma coisa, eles entraram. Mas na hora de expulsar os habitantes, não. Covardia. Preguiça, para trabalho. Eles criavam e imaginavam dificuldades imensuráveis. Intransponíveis. Não confiavam em Deus, não contavam com a ajuda de Deus. E quando o crente não conta com a ajuda de Deus, não espera a ajuda de Deus, ele vira um grande covarde. E com razão. Mas a nossa força está no Senhor. Deus ele vai lutar nossas batalhas. Agora a gente não pode se acovardar. E assim é com muito crente hoje. Muito crente se acovarda e é preguiçoso de fazer o que Deus tem para eles fazer. É uma aliança. Deus faz a parte dele, se você faz a sua parte. Deus fala, eu dei o primeiro passo, você deu o segundo. Se você não der o segundo passo, eu não vou dar o terceiro. Aí o que acontece? Como o terceiro passo não vem, porque Deus se recusa a dar o passo seguinte se você não cumpriu a sua parte, aí o crente começa a tomar as coisas e resolver do próprio jeito, toma a situação nas suas mãos e começa a resolver as coisas, como o povo aqui. Nós vamos ver, eles resolveram o problema do jeito deles. É isso que acontece quando o crente se acovarda e fica preguiçoso. Chega um dia que ele simplesmente fala, sabe uma coisa, eu não vou esperar mais em Deus. Deus quebrou o contrato. E quem quebrou o contrato não foi Deus. Deus falou, eu nunca invalidarei a minha aliança que eu fiz com vossos pais. Agora vocês não expulsaram. Cabia a vós expulsar e derrubar. Você nem expulsou o povo, nem derrubou os altares. Então, por causa disso, eu não vou mais expulsar eles. Eles vão ser um espinho na sua carne. E os falsos deuses que vocês permitiram, eles vão ser um laço, um tropeço, uma armadilha para os vossos pés. Então, isso leva, sim, à quebra de pacto. O que mais? Vamos lá, vamos para Juízes, capítulo 1 e versículo 30, que leva à quebra de contrato, de pacto, cobiça. Olha o que fala o versículo 30. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol, porém os cananeus ficaram habitando com ele, e foram o quê? Tributários. Se você olhar também o 33, fala a mesma coisa sobre Naftali. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. Tributários. Deus falou o quê? Deus falou, eu quero que vocês expulsem. Tá? Eu vou dar a vitória. Mas vocês vão ter que expulsar. Tá? Eu que vou expulsar por detrás. Vocês vão ter que pegar, vão ter que ir lá fazer o trabalho. Eu vou dar a vitória. Mas é para você expulsar o povo. Agora, se o povo fosse expulso, quem ia fazer o trabalho todo? Lembre-se, haviam campos arados, a colheita estava pronta, pomares dando fruto, haviam pizzarias e shoppings, quem ia trabalhar? Quem ia fazer as pizzas? Quem ia fritar as coxinhas, os pastéis, os acarajés? Pastor, tinha tudo isso naquela época? Não, gente, eu estou só brincando. Gente, imagine, Deus tira todo mundo em Maceió. A gente entra, faz
carrinho do acarajé ali, o seu Zé não está mais lá. Cadê? Quem está fazendo o acarajé para a gente? O rapaz que faz a coxinha ali, o rapaz de sorvete, e o supermercado aqui? Esse ônibus aqui não se dirige sozinho, não, é? E como é que... Quem vai trabalhar? Esses eram pessoas que passaram 40 anos no deserto. Não aprenderam a fazer coxinha, pastel, dirigir ônibus, eles não sabiam. Eles estavam assumindo uma sociedade já em andamento. Quem vai trabalhar para nós? Mantendo os cananeus na terra, eles teriam quem fizesse o trabalho. Eles podiam ficar em casa só pedindo pizza, delivery. Eles não precisariam fazer todo ou tanto trabalho, porque teria quem fizesse trabalho, e ainda pagariam impostos. Aqui, ó, e foram tributários quer dizer, pagariam tributo, pagariam impostos. Peraí, então foi o seguinte, a gente chega, como a gente somos agora os novos donos da terra, vocês vão pagar impostos para a gente. Vocês trabalham e pagam imposto para a gente. Epa, beleza. Beleza. Eles vão pagar imposto. Eles estavam de olho na riqueza, na mão de obra qualificada, no lucro, no comércio da terra. Se a gente obedecer a Deus e expulsar esse povo, vai ter a terra, mas não vai ter. Vamos perder um bocado de coisa. Não vai ter quem trabalha, não vai ter quem sabe fazer as coisas direito, a gente vai ter que trabalhar, vamos ter que aprender a fazer isso. Então, sabe uma coisa? Vamos deixar eles. A gente não vai expulsar ou matar eles, deixa eles, mas eles pagam imposto para a gente. Pronto. A gente faz um acordo. Eles preferiram fazer um arranjo, um acordo, um pacto, uma aliança com o povo da terra do que obedecer a Deus. Porque pagar tributo, se você me paga tributo, eu deixo você ficar. É o quê? É um acordo, é um contrato, é um pacto, é uma aliança. Deus falou, eu tenho pacto com vocês. Vocês quebraram o pacto, vocês fizeram um acordo com o povo da terra. Não é para você fazer acordo com o povo da terra. Mas eles fizeram acordo com o povo da terra. Estavam de olho em trabalhar menos e ganhar mais. O que não é uma má ideia. Trabalhar menos e ganhar mais, bota meu nome na lista aí, por favor, bem lá em cima. Quem não quer trabalhar menos e ganhar mais? O problema não era o que Deus mandou fazer, não foi esse o acordo, gente. Eles quebraram o acordo. É como você aluga a casa de alguém, você paga o seu aluguel, você tem um contrato de 1 ano, será? Aí o proprietário encontra um outro rapaz, eu pago o dobro do aluguel. Ele chega lá e fala, ei, rua! Não, mas a gente tinha um contrato. Não, mas o fulano aqui falou que vai pagar o dobro que você paga. E o contrato? Que contrato? Eu quero saber de ganhar mais dinheiro. Quebrou o contrato. É certo isso? Não é certo isso. Mas foi isso que o povo fez. O povo falou, Deus, a gente acordou uma coisa, mas eu não quero fazer isso porque eu ganho mais fazendo assim. E tem muito crente que faz a mesma coisa. Ele cobiça as coisas do mundo. Gente, eu já falei isso uma vez, vou falar 1000 vezes. É triste o crente que cobiça e inveja o mundo. Ele não tem ideia, ele não tem conceito de quem é Deus, do que é Deus, a vida cristã, nada. Está totalmente equivocado. Quando o crente olha para o mundo e fica cobiçando o mundo, como esse povo aqui, quando o crente troca riquezas e coisas que o mundo oferece, mais uma vez, nada contra a riqueza. Riqueza não é o problema, dinheiro não é o problema. Trabalhar menos, ganhar mais, não é o problema. O problema é quando você vê uma coisa e você passa por cima da vontade de Deus para conseguir aquilo. Esse é o problema. E aqui a cobiça leva a isso. Quando a gente começa a cobiçar, desejar o que não nos pertence, o que não nos cabe. O que não nos cabe. Que Deus não tem para a gente. Então isso leva a uma quebra de pacto, uma quebra de aliança. E a gente deixa de fazer o que Deus quer que a gente faça para fazer o que a gente quer, porque a gente está de olho cobiçando o que não nos cabe. E isso leva a uma quebra de pacto. Lembre-se. Vamos lá, Juízes 2, antes de se lembrar, vamos terminar aqui. É o último ponto, a gente ir embora. Juízes 2 e versículo 2. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é preguiça e covardia. Segunda coisa é a cobiça. Terceira coisa é que eles não tinham pavor e horror do pecado que deveriam ter. No caso aqui, eles não tinham pavor e horror da idolatria. Mas aí você pode colocar pecado.
O crente que não tem horror do pecado, o crente que não tem um pavor do pecado, é um crente que vai mais cedo ou mais tarde quebrar o pacto. E aqui o povo, eles deveriam ter pavor da idolatria, porque Deus condenava. Deus falou que não era para... Deus falou, derruba os altares. Eles não derrubaram. Por quê? Porque eles não temiam, eles não tinham medo de serem contaminados e amaldiçoados pela idolatria. Agora lembre-se, todo pecado traz maldição. Assim como toda obediência traz bênção, toda desobediência, a saber, o pecado, traz maldição. Bênção, maldição. Então, o crente que não tem um pavor, um crente que não enxerga, e não entende, não compreende o pecado pelo que é e o que ele é, e como Deus fala que é um crente que vai mais cedo ou mais tarde quebrar um pacto. Por quê? Porque ele não entende. Ele não tem a concepção do que é. E como eu falei, a idolatria foi algo que foi um espinho na carne no povo de Israel durante séculos. Séculos. Assim o pecado vai ter uma consequência em nossas vidas que vai durar anos. E muitas vezes, nossa vida inteira, a gente vai ter que conviver com os espinhos, conviver com as cicatrizes, conviver com as sequelas que o pecado deixa na vida da gente. E se a gente não entende isso, a gente vai alegremente, levemente, levianamente entrar no pecado, achando que, bobagem. É só uma provadinha que eu vou dar. É só por um tempo que eu vou ficar. É só por alguns metros que eu vou caminhar. É só um pouquinho que eu vou pagar. E se esquece de que o pecado vai custar mais caro do que a gente queria pagar, vai nos levar mais longe do que a gente queria ir, vai nos deter mais tempo do que a gente queria ficar, e vai custar muito mais caro do que a gente imaginava que iríamos pagar. Foi o caso aqui. Foi o caso aqui. Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, e Pilatos trouxe Jesus, e disseram, crucifica-o. Eles disseram que o sangue dele esteja sobre nós e nossos filhos. Sabe uma coisa? Deus ouviu aquilo. E por 2000 anos o povo judeu tem sido um povo perseguido, massacrado, injustiçado. Por quê? Por causa daquele pecado. Está entendendo? O pecado, ele vai nos levar mais longe, nos deter mais tempo, nos afundar mais, custar mais caro do que a gente pode imaginar. O diabo vem dizendo assim, não, bobagem. Isso é bobagem. Faz um pouquinho, vale a pena, você vai sair ganhando. Nunca sai ganhando. Especialmente o crente. Os filhos do mundo podem até sair lucrando, mas eles já estão julgados e condenados, gente. Já estão julgados e condenados. Eles podem até ter algum lucro aparente. Agora, o filho de Deus, Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Especialmente os filhos de Deus não vão ter lucro ou vantagem no pecado. Mas eu conheço um crente que ele faz isso, aquilo, pinta e bola e tá. Bom, ele diz que é crente, né? Porque a Bíblia fala que Deus, ele açoita todo o que recebe como filho. Ele fala, mas se estáis sem disciplina, então não sois filhos, mas bastardos. Então o filho de Deus nunca vai lucrar com o pecado. Nunca vai sair ganhando, nunca vai levar vantagem. Porque Deus vai lá, ele vai se assegurar que isso não vai acontecer. Então aqui o problema era esse, eles não tinham pavor e horror da idolatria, eles não tinham pavor e horror do pecado, e muito crente não tem pavor e horror do pecado. Acha que o pastor exagera, acha que a Bíblia não é um livro, e eles são contaminados e amaldiçoados pelo pecado. Eles achavam que podiam viver com o pecado, com a idolatria, sem sequelas, sem consequências. Mas sempre há sequelas, sempre há. Tem crente que acha que pode andar de mão dada com aquilo que Deus abomina. Não tem como. Bom, o versículo 12. Juízes 2, versículo 12. E deixaram ao Senhor Deus seus pais. Isso aqui ele falando. O que aconteceu com esse povo? O contexto é o mesmo. Deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Está vendo? Eles não derrubaram os altares, não tinham o pavor e o horror que deveriam ter. O resultado é que deixaram de seguir e adorar a Deus, e foram adorar e servir Baal e Astarote.
Isso aqui não é o povo da terra, isso aqui é o povo de Deus. Interessante que fala aqui, né? Porque deixaram o Senhor e serviram. Pergunto, quem que a gente serve? Porque ser crente não é botar uma camiseta, eu sou crente. Ser crente não é carregar uma Bíblia embaixo do braço. Ser crente não é usar roupa de crente, falar igual crente. Ser crente é uma questão de quem você serve. Servir é trabalho. O que você faz? Qual o trabalho que você faz? Não, tudo bem, a gente trabalha por dinheiro, a gente trabalha para manter nossa casa, a gente trabalha... Mas para Deus, qual o Deus que você serve? O que você faz? Quem você serve? Aqui está dizendo, serviram. Eles serviram. Estavam a serviço de Baal e Astarote. Nós estamos a serviço de Deus? Ou a gente só usa a camiseta? Crente. Temos que estar a serviço. Não temer o que Deus abomina sempre leva a uma quebra da aliança. Essas três coisas. Todo problema que se vê, que eu tenho encarado, antes e depois já como pastor, é uma questão de preguiça, covardia, cobiça ou não ter o pavor devido do pecado. Essas coisas levam a uma quebra da aliança. E Deus, ele para. E quando Deus para, o outro lado, no caso o crente, ele começa a agir de conta própria. Ele toma a situação nas próprias mãos, resolve do próprio jeito, acha suas próprias soluções, e isso sempre acaba aqui, ó. E deixaram ao Senhor Deus de Israel. Sempre vai acabar no crente, se afastando de Deus. Se afastando de Deus. Deixando Deus para trás. Por quê? Porque Deus quebrou a aliança. Deus não quebra a aliança. Deus nunca quebra a aliança. Quem quebra a aliança somos nós. A gente não precisa quebrar a aliança, mas se alguém quebra a aliança, somos nós. Nunca é Deus que quebra a aliança. Nunca é Deus. O que fizeram, em essência, foi que repetiram, só para recapitular o que eu já falei, eles repetiram o erro dos seus pais, que foi o quê? Incredulidade, falta de fé. Que convenhamos, para um crente, ter falta de fé é até irônico. Porque a palavra crente é aquele que crê. Aquele que crê não ter fé, incrédulo. Mas existem multidões de crentes no mundo que não creem. Não creem, eles não creem em Deus, não creem no poder de Deus, não creem na vontade de Deus, não creem. O que os leva a quebrar a aliança. E aqui toda uma geração, depois desse povo que Deus está tratando, toda uma geração passaram a servir outros deuses. Essa geração que tomou posse, devido à incredulidade, a posse não foi plena. Devido à incredulidade. E a incredulidade começa onde? No coração. Acima de todas as coisas, guardai o quê? Coração. Porque dele que vem todas as fontes da vida. A vida. Tudo vai depender da nossa credulidade. Quem crê em Deus, a preguiça, a covardia, a cobiça, não vai ser um problema. Quem crê em Deus vai ter um horror pelo pecado. Não estou dizendo que vai viver uma vida santa, 100%. Não, isso não existe. Mas não vai ser alguém que vai permitir, conviver, cultivar o pecado na vida. Antes vai batalhar, vai lutar, vai buscar ajuda e auxílio. E Deus abençoa e Deus dá. Então, a fidelidade de Deus e a sua aliança. Deus é fiel. Deus nunca quebra o seu lado do contrato. Agora, nós temos que fazer o que cabe a nós. Amém? E vamos orar. Amado Pai, Deus querido, obrigado.